Capítulo 255. Como um colega homem-ferramenta, ele não jogava cartas de acordo com a rotina. Os cálculos de Gu Shangji eram realmente muito bons. Agora ele não precisava fazer nada, pois planejava apenas assistir à jogada na lateral do campo. Yixua estava bem escondido. Embora fosse um impostor, comparado ao verdadeiro príncipe Yi, a maioria das pessoas provavelmente não seria capaz de notar a diferença. Yixua não era estúpido. Depois de tanto tempo, até um porco saberia como se disfarçar. Durante esse período, as pessoas ao redor de Yixua não notaram nada, o que também demonstrou sua prudência. Gu Shangji havia antecipado isso por um longo tempo, então ele planejou deixar Wang Yizhi agir para que fosse difícil para Yixua continuar a fingir. Afinal, comportamento e ações poderiam ser disfarçados, mas em termos de força, ele não acreditava que Yixua pudesse ser o mesmo que o príncipe Yi original. Valia a pena, desde que as pessoas que o conheciam pudessem notar a anormalidade de Yixua. Portanto, Gu Shangji já havia antecipado o próximo movimento de Yixua. Usando a desculpa de mostrar fraqueza, ele informou a todos na montanha do Imperador Celestial que seu cultivo tinha dado errado recentemente. Com relação ao caráter de Yu, antes disso, ela deve ter suspeitado da anormalidade de Yixua. Enquanto Yixua tivesse um pouco de cérebro, ele definitivamente usaria a desculpa de que algo deu errado em seu cultivo, o que levaria a alguma confusão em sua memória. Considerando a situação atual, seria um grande problema para ele enganar todo mundo novamente com tal motivo. E Gu Shangji apenas esperou que ele dissesse isso. Afinal, pode ser um erro de cultivo, mas também pode ser uma transferência de uma certa herança. Como descendente da montanha do Imperador Celestial, Yixua tomou a iniciativa de abandonar a herança original e então mudou para outro método. Se essa bacia de esgoto fosse despejada sobre ela, os pontos de sorte de Yixua seriam atingidos com força novamente. Gu Shangji não planejou colher Yu tão rápido. Antes disso, os pontos de sorte em Yixua tinham que ser colhidos primeiro. Afinal, ele teve que culpar o herdeiro das artes demoníacas por mais tempo. E finalmente encontrando um bode expiatório, Gu Shangji não o deixaria ir até que ele espremesse todo o seu valor. Então, o olhar de Gu Shangji voltou a ficar interessado. Bum! Flutuações rúnicas terríveis surgiram, acompanhadas por cadeias de ordem aterrorizantes, descendo de todas as direções. De repente, parecia haver muitas estrelas explodindo, e as flutuações de energia eram aterrorizantes ao extremo. Muitas cadeias de montanhas desabaram e viraram pó sob esse sopro. A ação repentina de Wang Yizhi não só chocou o grupo da montanha do Imperador Celestial, mas também chocou muitos dos cultivadores da geração mais jovem perto do campo de batalha da extinção celestial. Eles naturalmente reconheceram que se tratava de um visitante da montanha do Imperador. Entre eles, o príncipe Yixua era aquele que tinha um comportamento extraordinário e estava cercado pela intenção imortal, e também era o herdeiro mais suspeito das artes demoníacas atualmente. Embora Yixua raramente aparecesse por causa de seu poder demoníaco, ele era notório durante esse período, mas era filho de um imperador da antiga família real. Como ele estava selado há muito tempo até o presente, seu próprio talento era extremamente forte. Muitas pessoas pensaram que ele seria a existência jovem mais poderosa em sua vida.
Claro, sua força não precisava de explicação. No entanto, agora ele foi instantaneamente ferido pelas mãos de uma mulher de vestido azul, e estava sangrando muito, o que realmente chocou a todos. Incluindo Io e Iago, outros também arregalaram os olhos e pareciam tão chocados que não conseguiam acreditar. Muitos deles ainda eram antigos seguidores de Yeshua, e sua força era a mais alta entre seus pares. Todos eles sentiram que a cena diante deles era inacreditável. Por que Yeshua ficou tão fraco? Ele não conseguiu nem parar o golpe do oponente. Ou foi porque não houve resposta? Pequeno senhor, pare com isso. Depois, todos reagiram e sacrificaram vários artefatos divinos, um após o outro. Todos os tipos de flutuações puldarussas irromperam, o brilho era deslumbrante, sendo refletido em todas as direções, e atacou Anguizigi. Como você pode ter somente essa força? Anguizigi franziu a testa levemente, um pouco surpresa, e nem ela esperava que a força de Yeshua fosse tão fraca. Ele não conseguiu nem mesmo receber um único golpe dela. Na percepção dela, Yeshua pelo menos tinha força acima do reino quase sagrado. Não havia razão para ser tão fraco. Mesmo que ele não ousasse usar a magia proibida, com a herança da montanha imperadora, deveria ser o suficiente para lidar com o golpe dela. Você está fingindo fraqueza. Ela balançou a cabeça gentilmente, acenou com a mão novamente, e um grande pedaço de luz clara emergiu, que estava cheio de uma respiração poderosa. O céu tremeu, e todas as direções ressoaram. Neste momento, ela era como uma suprema rei imortal feminina com várias runas entrelaçadas, como dois enormes céus lunares, empurrados por ela, para suprimir Yeshua. Bum! Tal golpe mudou instantaneamente as expressões dos demais cultivadores próximos da montanha do Imperador Celestial, deixando-os com medo, pois não ousavam levar a coisa a sério. Isso já havia envolvido o poder das leis no reino sagrado. Apenas o mesmo nível de poder poderia pará-lo. Você é descendente do salão dos ancestrais humanos. Nesse momento, a expressão de Io mudou um pouco. Imediatamente depois, sua mão de jade se levantou, e seus dedos de cristal apontaram para o espaço virtual que tinha o céu cheio de brilho. Ela havia usado um talismã supremo para resistir ao ataque. Mas só conseguiu resistir por um suspiro, e ela não era oponente de Oangizigi de jeito nenhum. Nesse momento, ela reconheceu a identidade de Oangizigi, e seus olhos prateados estavam cheios de choque. Ela nunca imaginou que eles tinham acabado de chegar ao campo de batalha da extinção celestial e encontrado o descendente do salão dos ancestrais humanos. Com sua força aterrorizante, a menos que seu irmão agisse, nenhum deles seria seu oponente. Mas, neste momento, Yeshua parecia estar em um estado errado. Ele tinha sido passivo durante o ataque anterior e estava constantemente ferido, fazendo-o tossir sangue. Ele não tinha absolutamente nenhuma força aterrorizante como o príncipe Yi no passado. Então você ainda me reconhece, tudo bem. Anguizigi ainda tinha um sorriso no rosto, seu vestido azul tremulava e ela parecia incomparável, mas não demonstrou misericórdia alguma. Como descendente do salão dos ancestrais humanos, era normal que ela lidasse com o herdeiro da arte demoníaca. Ninguém pôde dizer mais nada. Meu irmão não tem nada a ver com o herdeiro da arte demoníaca.
pare rapidamente e não machuque acidentalmente os inocentes. E eu não conseguiu evitar gritar, embora suspeitasse que Yeshua tivesse algo a esconder dela, ela não acreditava que ele teria algo a ver com o herdeiro das artes demoníacas. No entanto, a expressão de Wang Ziji não mudou muito, e ela disse levemente: só porque você diz que ele não tem nada a ver com o herdeiro da arte demoníaca, isso não o torna inocente. Como as evidências apontam para ele. Se você quer que eu pare, então tudo bem, deixe seu irmão mostrar sua força real. Dizendo isso, suas mãos se tornaram ainda mais implacáveis. Zumbido. A luz divina florescendo no céu era como um grande pedaço de pétala, lindo e cristalino, e mais runas emergiam dela como se estivessem enraizadas em um pequeno mundo. Esta era uma arte divina vasta e antiga com mistérios infinitamente evolutivos. Em transe, todos pareciam notar uma porta se abrindo. Inúmeras cadeias divinas de leis emergiram deles, fazendo com que as expressões de todos na montanha do imperador mudassem drasticamente. Zumbido. Alguém sacrificou instantaneamente um pedaço de arma proibida para resistir a esse ataque. Esse tipo de poder era muito assustador e não podia ser bloqueado por pessoas comuns. Até Gu Shangji, que estava observando de longe, sentiu que a força de Wang Ziji era muito boa. No reino quase sagrado, mostrou o poder que até mesmo alguém no reino sagrado teria medo. Foi digno de ser um companheiro de viagem. Bum! Diante desse golpe terrível, a expressão de Yeshua mudou. Ele queria resistir, mas uma figura vaga e robusta, engolindo todo o mundo, apareceu atrás dele. Neste momento, Yeshua não tinha nenhuma confiança indiferente em seu rosto quando entrou no campo de batalha da extinção celestial, e ele estava completamente sombrio e feio. Ele não entendia por que Wang Ziji estava esperando na entrada, apenas esperando por sua chegada. Mas ele não era o príncipe e original, afinal. Em um momento, o brilho irrompeu, como inúmeras estrelas explodindo, e a energia aterrorizante se enfureceu aqui. Yeshua jorrou sangue novamente, e seu corpo voou de cabeça para baixo, com dores severas por todo o corpo e muitos ossos quebrados. Wang Ziji deu-lhe um tapa com a palma da mão, e a força aterrorizante derrubou tudo como um imortal transformado em uma montanha. Você ainda quer fingir fraqueza? Eu subestimei sua paciência. Wang Ziji franziu a testa, ela realmente não esperava que Yeshua não revidasse e continuou a fingir fraqueza. Durante o tempo em que ela estava cultivando no salão dos ancestrais humanos, ela aprendeu muitos dos poderes divinos herdados das tradições do Dao, entre os quais os poderes divinos da montanha do imperador não estavam de forma alguma apenas neste nível. Então ela não conseguia entender por que Yeshua escolheria mostrar fraqueza na frente de todos. Isso o atingiu completamente na cara da montanha imperador. Ele foi capaz de suportar uma coisa tão vergonhosa. A esse respeito, ela só podia dizer que ele era digno de ser o herdeiro da arte demoníaca, e seu coração estava muito além de muitos dos jovens seres saprimos que ela havia encontrado. Pensando nisso, a expressão de Wang Ziji não pôde deixar de ficar mais fria, mas ela ainda decidiu parar. Mestre, você está bem. O resto do povo da montanha do imperador também correu para ajudar Yeshua neste momento. Mas a aparência de Yeshua era realmente miserável, coberto de sangue, cabelo desgrenhado e muitos de seus ossos quebrados.
O choque causado por essa cena foi grande demais para muitos cultivadores da geração mais jovem que encontraram o restante das entradas perto do campo de batalha. Era difícil acreditar que a pessoa na frente deles era o rumoroso príncipe Yi. Nas mãos dessa mulher misteriosa, não havia como ele revidar. No entanto, mais pessoas estavam olhando para Wang Ziji, como se quisessem ver através dela. Quem é essa oponente do príncipe Yi? Como ela pode ser tão forte? Parece que ela é a suposta descendente do salão dos ancestrais humanos, a misteriosa rainha da família real. Não é de se admirar que tal coisa tenha acontecido. Essa força é realmente assustadora, temo que ela já tenha a força de um reino sagrado. No entanto, o príncipe Yi parece muito fraco, não é? Eles conversaram muito e ficaram surpresos. Ambos eram da geração mais jovem, eram excelentes em vários lugares e tinham um bom entendimento das elites de todos os grupos étnicos. Também havia muitos jovens seres saprimos dos clãs antigos. Embora seu cultivo não fosse tão bom quanto o das aberrações antigas, ainda era difícil para eles encontrarem rivais no mesmo reino em vários lugares, e havia uma imagem de invencibilidade. A performance do príncipe Yi hoje os deixou de olhos arregalados, completamente inesperados e inaceitáveis. Aquele era o líder da geração mais jovem na Era Primordial, porque ele perdeu tão humilhantemente. Gu Shangji observou com interesse, e o aviso do sistema soou novamente em sua mente. Os pontos de sorte de Yeshua ainda estavam diminuindo. Embora ele não tenha suprimido Yeshua com suas próprias mãos, através da ferramenta chamada Wang Ziji, isso não o impediu de coletar pontos de destino e pontos de sorte. Nesse exato momento de esforço, Yeshua perdeu muita sorte. Afinal, a geração mais jovem nas proximidades era formada por figuras proeminentes de todas as esferas da vida, e por trás delas havia diferentes forças do Tao. Havia até mesmo muitas aberrações dos antigos se escondendo no escuro. Assim como ele, eles não aparecerão. Você acha que tem algo a ver com os rumores recentes? Você não disse que o príncipe Yi era o herdeiro das artes demoníacas. Ele simplesmente demonstrou fraqueza aos seus inimigos para limpar suas suspeitas, mas neste caso, parece um esforço supérfluo. Neste momento, muitas pessoas estavam imaginando, e seus olhos estavam muito confusos. Como é, você ainda está brincando? Essa é minha força, isso está te decepcionando um pouco. Entretanto, neste momento, Yeshua se levantou com a ajuda de vários seguidores, mas era completamente diferente da expressão raivosa e sombria que todos pensavam. Neste momento, ele estava muito calmo, seus olhos estavam extremamente indiferentes, e ele não estava nem um pouco ansioso e frustrado como todos pensavam. Como se tudo isso estivesse dentro de sua expectativa. Até mesmo os antigos monstros da Montanha do Imperador, que estavam um pouco desconfiados dele, ficaram desconfiados, sentindo que o movimento de Yeshua tinha algum significado profundo. Caso contrário, porque ele estaria assim? Irmão mais velho. E olhou para Yeshua com surpresa e de repente sentiu que ele havia se tornado insondável. A humilhação agora parecia ser intencional. Ela estava realmente aparecendo. Ele é bastante capaz. Gu Shangji, cuja figura estava escondida no escuro, não pôde deixar de rir levemente quando viu essa cena.
Este Yeshua era um pouco inteligente, e ele realmente se considerava um rei forçado. Mas ele tinha capital para fingir. Wang Ziji na frente dele era um transmigrador, não um gênio nativo. O que você está fingindo ser na minha frente neste momento? Vendo isso, Wang Ziji ficou um pouco surpresa. Virando-se, ela não conseguiu evitar rir, com um leve sorriso em seu lindo rosto. Embora ela estivesse usando um véu, ele ainda fez muitos jovens homens olharem. Pensar que havia pessoas tão perfeitas neste mundo. Só se podia dizer que era digno de ser descendente do Human Ancestor Hall. Wang Ziji não estava bravo por causa da atitude de Yeshua. Não importa qual fosse o plano de Yeshua, neste momento, ele já havia sido derrotado de uma maneira tão humilhante, e ainda assim, ele ousou agir na frente dela. Wang Ziji odiava esse tipo de pretensão mais do que tudo. Então, no momento em que suas palavras caíram, ela disparou para frente novamente. Uma foca cruzou o céu e se transformou em uma montanha majestosa, com centenas de milhões de regras e leis de luz divina penduradas nela, pressionando em direção a Yeshua. Ao ver essa cena, sua expressão era indiferente a princípio, e ele sentiu que precisava ficar calmo como Yeshua, mas sua expressão mudou um pouco. Ele não esperava que Wang Ziji não jogasse de acordo com a rotina naquele momento, e ela não fez nenhuma pergunta e agiu diretamente. Isso pegou Yeshua um pouco desprevenido. Nesse momento, Wang Ziji não deveria franzir a testa e perguntar a ele sobre seus motivos. Então ele mantinha uma expressão imprevisível, primeiro blefando para que ela não se interessasse em atacá-lo. Mas agora, a montanha sagrada, que era condensada por leis e ordem, estava pressionando para baixo e prestes a atingi-lo na cabeça. Pequeno senhor. As expressões de todos na montanha do Imperador Celestial mudaram de repente, e eles queriam lutar contra esse golpe, mas não conseguiram resistir, mas foram atingidos por seus efeitos colaterais, fazendo-os vomitar sangue e se dispersar. Yeshua, que foi o primeiro a suportar o impacto, parecia ainda mais miserável, e metade de seu corpo explodiu diretamente. Se não fosse por sua força física, ele não teria ficado tão ferido com esse golpe. Se você continuar fingindo fraqueza, então eu vou te satisfazer. Wang Ziji tinha um leve sorriso no rosto, mas as palavras que ela disse fizeram todos da montanha do imperador empalidecerem. Será que eles tiveram que sair assim que entraram no campo de batalha da extinção celestial? Eles nem conseguiram uma vaga na Academia Verdadeira e Imortal. Naquela época, eles esperavam que Yeshua fizesse algo e não demonstrasse fraqueza. Jovem mestre, não se contenha mais, vamos agir agora mesmo. Se você não fizer isso, perderemos toda a reputação da montanha do imperador. Talvez até a cota para a Academia Verdadeira e Imortal seja perdida neste momento. Eles abriram a boca um após o outro, esperando que Yeshua mostrasse rapidamente suas verdadeiras habilidades e parasse de agir assim, era muito humilhante. Irmão, o que você está escondendo agora? E eu também estava extremamente ansioso e gritou para Yeshua. Ela sentiu que, já que Yeshua tinha agido naquele momento, isso significava que ele tinha uma solução. Ouvindo as palavras de todos, Yeshua estava realmente sofrendo e triste. Se ele realmente tivesse um jeito, porque ele seria espancado e não lutaria de volta, e era tão miserável.
Embora ele tivesse aprendido muitas das habilidades únicas de herança da montanha do imperador durante esse tempo, ele não era nem um pouco comparável a Yeshua, que cultivava há décadas. Como ele poderia lutar contra o Angiziji? Entretanto, assim que as expressões de todos na montanha do Imperador Celestial ficaram ainda mais pálidas, leves ondulações se espalharam no vazio. Imediatamente depois, uma figura jovem saiu de dentro dela. Santa donzela Zigi, por que você não dá uma cara a esse Gui para primeiro? Acredito que pode haver algum mal-entendido nesse assunto. Era Gu Shangji. Ele olhou para Yeshua e os outros com uma expressão um tanto surpresa, então ficou na frente deles e disse ao Angiziji: Gu Shangji. É ele. Ele realmente veio para o campo de batalha da extinção celestial. Um grupo de jovens seres próximos viu Gu Shangji, e suas expressões não puderam deixar de mudar de repente. Eles ficaram muito chocados e com medo, e os olhos de muitas pessoas brilharam com admiração óbvia. Eles nunca pensaram que Gu Shangji viria aqui de repente. Capítulo 256, incapaz de limpar seu nome, mais perigoso que o sucessor das artes demoníacas. Jovem mestre Gu, arregalando os olhos, e eu também ficou chocada, pois não esperava a presença de Gu Shangji, muito menos sua interrupção, e ele parecia decidido a dispersar a comoção. Saudações, jovem mestre Shangji. Vendo como Gu Shangji estava prestes a acabar com a comoção, o povo diplomático da montanha do Imperador do Céu o cumprimentaram rapidamente com o maior respeito, e Gu, o homem de preto, ficou especialmente emocionado. Teoricamente, Skyem Purarmal Newton e Gu Shangji deveriam estar em lados opostos, mas sobre como Gu Shangji defendeu voluntariamente Skyem Purarmal Newton, a Gu se lembrou do cenário na taverna. Se não fosse por Gu Shangji, eles teriam irritado o mundo inteiro. De fato, Gu Shangji era um homem generoso, então não era de se admirar que inúmeros jovens prodígios se voluntariassem para segui-lo. Lady Yu. Gu Shangji se virou e assentiu levemente para a assustada Yu com um sorriso. Sua voz estava tão tranquila como sempre, acalmando qualquer suspeita em relação a ele. Gu Shangji. Com metade de seu corpo explodido, Yeshua, que estava se curando lentamente, murmurou com a voz trêmula. Ao recuperar os sentidos, ele sentiu calafrios por todo o corpo e uma frieza imensa surgindo em seus membros. Na verdade, era a primeira vez que ele encontrava Gu Shangji, pois ele só sabia sobre ele por meio de rumores. Na verdade, quando ele era apenas um alimentador de cavalos, Mei sempre lhe contava sobre Gu Shangji, então ele reconheceu que o homem era uma das pessoas mais poderosas do mundo, e foi por isso que Mei foi atraída a adorá-lo. Na verdade, Gu Shangji era a pessoa de quem Yeshua tinha mais ciúmes, seguido pelo verdadeiro príncipe Yeshua. Assim, ele preferia enfrentar o sucessor do Palácio Mortal, Wang Zijin, do que Gu Shangji. Embora Gu Shangji sempre carregasse um sorriso em seu rosto bonito e refrescante, o terror que ele possuía era 100 vezes maior do que o de Wang Zijin, embora esse fosse simplesmente o instinto de Yeshua. Além disso, Gu Shangji possivelmente estava ciente de seu maior segredo, e era por isso que ele sempre se abstinha de encontrar Gu Shangji. Além disso, o momento da aparição de Gu Shangji foi muita coincidência, como se todo o incidente tivesse sido orquestrado por ele e Wang Zijin. Gu Shangji, você planeja me impedir? Um tanto surpreso,
Wang Zijin não esperava que Gu Shangji aparecesse tão de repente, pensando que ele ficaria parado no escuro e observaria a troca acontecer. Já que ele decidiu aparecer de qualquer forma, por que ele não me contou antes? Ou ele está apenas me tratando como um peão, tomando tal decisão por capricho? Wang Zijin sentiu que tinha que deixar Gu Shangji saber que, embora ela o adorasse, isso não significava que ele poderia pisar nela como quisesse. Por que não damos uma pausa no assunto hoje? Ainda é discutível se o príncipe Yi é realmente o sucessor das artes demoníacas. Gu Shangji disse com um sorriso, como se não tivesse a mínima ideia dos pensamentos de Wang Zijin. Conceda-me o favor, sim, Santa Zijin. Não, não vou. Wang Zijin balançou a cabeça. Seus olhos estavam um tanto frios. Depois disso ela se virou para Yi com um olhar cativante e acrescentou: parece que você está interessado nessa moça, dado como você continua a defendê-la. Você talvez esteja ignorando a estranheza do príncipe Yi. Naquele momento, ela não conseguia entender por que o apático Gu Shangji faria tal façanha. Ele está fingindo. Mas por que ele faria isso por Yi? Wang Zijin ficou ainda mais confuso com a ação de Gu Shangji, pois sua mente era insondável. As coisas pareciam muito simples. Claro, Lady Yi pode ser uma mulher bem direta, mas não desejo que ela seja arrastada para essa confusão. Gu Shangji respondeu enquanto estava diante de Wang Zijin. Atordoada por aquelas palavras, Yi imediatamente corou como se lembrasse de algo. Yixua, por outro lado, ficou visivelmente mais sombrio por uma fração de segundo antes de retornar ao seu estado calmo sem revelar sua vulnerabilidade emocional, graças ao fato de que ele vinha cultivando sua mente intensamente ultimamente. Oh, bem. Você não me deixa escolha dizendo isso. Não é como se eu pudesse te derrotar de qualquer maneira. Em seguida, Wang Zijin deu um passo para trás e revelou um olhar desamparado. Ela ficou um tanto surpresa com o improviso de Gu Shangji do nada, mas percebendo que ele estava apenas sendo ele mesmo, ela só conseguiu chegar a um acordo. Essencialmente, a julgar pelo relacionamento deles de acordo com sua vida passada, ela seria a perseguidora tentando cortejá-lo, então um pequeno acordo não importava. Além disso, ela estava apenas dizendo a verdade. Se Gu Shangji insistisse em proteger aqueles da montanha do Imperador do Céu, ela não seria capaz de triunfar sobre ele em uma luta, dada sua força atual. Gu Shangji pode parecer um homem simples, mas a verdade estava longe disso. Houve até momentos em que ela suspeitaria que ele poderia ser algum senhor desconhecido. Muito obrigado. Vou me lembrar disto com gratidão. Gu Shangji agradeceu com alegria. Não mencione isso. É estranho ver você tão cortês. Wang Zijin acenou com a mão com um olhar um tanto enojado. O tom de Gu Shangji a deixou estranha, mas ela não conseguiu deixar de se perguntar se ele estava comovido. Enquanto ela ponderava, ela se moveu levemente e desapareceu no ar sem deixar rastros. De uma vez, diferentes emoções, inveja ou espanto, apareceram nos rostos dos espectadores. O sucessor do Palácio Mortal e Gu Shangji pareciam conhecidos próximos pela maneira como andavam tão próximos um do outro, ou não teriam interagido tão casualmente. Wang Zijin, como a sucessora do Palácio Mortal, possuía uma posição única, e indubitavelmente, sem mencionar a família Wang imortal que a apoiava.
Normalmente, seria difícil para pessoas comuns se encontrarem com ela, e a geração mais jovem só poderia fazê-lo, pois estavam reunidas em um lugar como o campo de batalha nublado eterno. Quanto a suspeitar de Gu Shangji e sua pretensão, ninguém sequer pensou nisso, exceto Yixuá. Tendo levado isso em consideração, Gu Shangji, temendo que sua aparência pudesse parecer falha, deliberadamente escondeu isso de Wang Zijin. Obrigado pela sua ajuda, Príncipe Gu. Obrigado pela sua ajuda, jovem mestre Gu. Depois que Wang Zijin partiu, o povo da montanha do Imperador do Céu rapidamente soltou um suspiro de alívio, pois a pressão de enfrentar o sucessor do Palácio Mortal era realmente pesada. Se não fosse pelos erros de Yixuá, eles não teriam sido tão miseráveis. Para as antigas raças imortais, a montanha do Imperador do Céu sempre foi uma terra sagrada que era adorada por todos. No entanto, eles tiveram a infelicidade de ter que enfrentar Wang Zijin, que possuía a mais alta posição e poder, e eles não tinham chance de derrotá-la. Não se preocupe. No entanto, parece que o irmão Yi não está em seu estado correto. Gu Shangji acenou com a mão e se virou para observar Yixuá, que estava se recuperando de seus ferimentos. Diante desse olhar, Yixuá se sentiu extremamente desconfortável, mas continuou mantendo a compostura no rosto. Saudações, irmão Gu. Ele fez uma leve reverência a Gu Shangji. Obrigado por sua ajuda, irmão Gu. Se você precisar de alguma coisa algum dia, não mencione isso. Gu Shangji interrompeu rindo, julgando pelo seu estado, imagino que esse dia não chegará. Com essas palavras, o rosto de Yixuá congelou, surpreso com a franqueza de Gu Shangji e como ele não tinha intenção de poupar seu orgulho. Sentindo que Gu Shangji não era muito amigável com seu irmão, Yi falou apressadamente. Jovem mestre Gu, palavras não podem descrever nossa gratidão por sua numerosa assistência. Se precisar de algo no futuro, simplesmente envie uma mensagem e a montanha do Imperador do Céu fará tudo, desde que esteja dentro de nossa capacidade. Por alguma razão, ela sentiu que Gu Shangji só interveio no confronto por ela. Com a forma como ele veio em sua defesa e até mesmo lhe disse a localização do Eternal Overcast Battlefield, ela não acreditaria se as contribuições do homem fossem incondicionais. De qualquer forma, tudo isso começou comigo. Se eu não tivesse lhe dito onde fica a entrada, você não teria encontrado a Santa Zijin. Vendo que Yu estava prestes a falar, Gu Shangji explicou rapidamente, só estou cauteloso com qualquer mal-entendido, já que você pode pensar que revelei a localização da entrada com um motivo oculto. E não sou um homem que gosta de mal-entendidos. Ouvindo isso, Yu e o resto chegaram a uma conclusão. Então é por isso. Não se preocupe, Príncipe Gu. Não percebemos sua generosidade com olhos desprezíveis. O povo da montanha do Imperador do Céu assegurou-se apressadamente. No entanto, Yixuá só ficou mais perturbado ao saber que foi Gu Shangji quem lhes contou a entrada do Eternal Overcast Battlefield. Eu sabia que ele não veio com boas intenções. Aqui está ele, bancando o bom samaritano, mas Yi comprou suas palavras em um instante. Irmão Yi, você converteu algumas de suas técnicas. Sua força atual parece um pouco diferente. Naquele momento, Gu Shangji se virou para Yixuá e perguntou com estupefação no rosto, você certamente não estava se segurando, certo?
Aconteceu alguma coisa durante o cultivo. Talvez algo referente à sua alma. Conversão de técnica de cultivo. Ao ouvir as palavras de Gu Shangji, todos os outros ficaram chocados. Yeshua era o sucessor da montanha do Imperador do Céu, e o número de legados divinos que ele aprendeu era maior do que os dedos podiam contar, então não deveria haver nenhuma técnica no mundo que valesse a pena ser convertida. No entanto, relembrando os rumores recentes sobre Forbidden Demonic Arts, aqueles da Sky Emperor Mountain ficaram obviamente perplexos. O termo Forbidden Demonic Arts causou medo em seus corações, como se fosse uma montanha invisível pressionando suas cabeças, sufocando-os. O que você está dizendo, irmão Gu? Por que eu mudaria minha técnica de cultivo? Surpreso com a franqueza de Gu Shangji, que poderia muito bem perguntar se ele cultivava artes demoníacas proibidas, Yeshua ficou visivelmente irritado. No entanto, ele controlou suas emoções e respondeu com outra pergunta. No entanto, a pergunta de Gu Shangji sobre se havia algo errado com sua alma ainda o deixou inexplicavelmente nervoso, pois envolvia seu maior segredo, e Gu Shangji deve estar ciente disso para perguntar sobre isso. Ah, então devo ter pensado demais. Gu Shangji sorriu vagarosamente. Falando nisso, o irmão me disse que algo aconteceu com sua alma quando ele estava cultivando, e ele acabou perdendo uma parte de suas memórias. Naquele momento, sentindo que algo estava acontecendo, Yu instintivamente murmurou enquanto traços de brilhos prateados assustadores brilhavam em seus olhos. O que? Quando isso aconteceu? Aqueles da montanha do Imperador do Céu ficaram de queixo caído com a notícia antes de se virarem para Yeshua com seus olhos incrédulos. O que realmente aconteceu todo esse tempo? Naquele instante, Gu Shangji ficou fascinado. Sabendo que o assunto não permaneceria em segredo, Yeshua assentiu e decidiu confessar. De fato, um acidente ocorreu há algum tempo durante meu cultivo, que me custou parte de minhas memórias. Como ele ainda estava de posse de sua arma espiritual divina, ele estava confiante de que ninguém suspeitaria de sua identidade. Afinal, a arma espiritual divina, um artefato divino forjado pelo próprio Imperador do Céu Yi, era a prova e o reconhecimento de sua identidade. Com tal esclarecimento, ninguém ousaria questionar sua identidade. Mesmo Gu Shangji, que conhecia seu maior segredo, não seria tão ousado a ponto de expor sua origem. Depois de ouvir Yeshua, aqueles da montanha do Imperador do Céu ficaram obviamente angustiados, pois ele nunca mencionou tal ocorrência, e a única razão pela qual ele mencionou isso tão repentinamente foi porque ele foi forçado a fazê-lo. Artes demoníacas proibidas. O termo surgiu instantaneamente em suas mentes, seguido por um pavor irresistível. Antes disso, todos presumiam que Yeshua tinha sido simplesmente incriminado, mas agora, todos os sinais indicavam que ele tinha uma conexão inabalável com as artes demoníacas proibidas. Até Yu ficou ansioso com a realização. O irmão está escondendo muitos segredos. Ele pretende arrastar a montanha do Imperador do Céu com ele. Vendo que já era hora, Gu Shangji se desculpou com um sorriso e não disse mais nada. Adeus, jovem mestre Shangji. Não esqueceremos o que você fez por nós hoje. Aqueles da montanha do Imperador do Céu expressaram sua gratidão a Gu Shangji por não apenas defendê-los, mas também por abrir seus olhos.
Gu Shangji respondeu com um sorriso e um conselho amigável. Certo, antes que eu me esqueça, mantenha a guarda alta, irmão Yi. A Santa Zijin pode atacar a qualquer momento. Ela não é tão razoável quanto eu. Tendo dito isso, ele deu um passo à frente e o ar ficou turvo quando ele saiu. Era como se ele tivesse vindo apenas como um mediador e feito algumas perguntas a Yeshua enquanto fazia isso. Indubitavelmente, Yeshua estava se sobrecarregando com preocupações, já que Gu Shangji nunca teve a intenção de expor sua verdadeira identidade. Para Gu Shangji, seja Yeshua ou um humilde alimentador de cavalos, eles simplesmente serviam a um propósito, ser seu bode expiatório. Seu objetivo era unicamente firmar a suspeita sobre Yeshua como o sucessor das artes demoníacas, a ponto de Yeshua nunca ser capaz de limpar seu nome. No entanto, o maior medo de Yeshua era que Gu Shangji pudesse expor sua identidade, em vez de ser enquadrado como o sucessor das artes demoníacas. Para ele, nada mais era mais importante do que sua identidade atual. Com as notificações contínuas do sistema, o sorriso de Gu Shangji ficou ainda mais profundo. O que Gu Shangji quis dizer exatamente? Ele sabe que só estaria se prendendo se o expusesse, não sabe. Depois que a figura de Gu Shangji desapareceu, Yeshua soltou um suspiro de alívio, embora suas costas estivessem encharcadas de suor frio. Que homem aterrorizante Gu Shangji é! Ele nem fez um movimento, mas todos estavam morrendo de medo. No entanto, Yeshua não estava ciente dos olhos das pessoas da montanha do Imperador do Céu que estavam cheios de dúvida e medo quando olhavam para ele. Até mesmo Yu não conseguiu evitar levantar a guarda perto dele. Enquanto isso, os jovens prodígios próximos também revelaram olhares de discriminação enquanto seus olhos brilhavam. Naturalmente, eles ouviram toda a troca entre Gu Shangji e Yeshua, o sucessor das artes demoníacas. Aparentemente, Yeshua não seria capaz de se livrar de sua conexão com essas palavras, não importa o quanto ele tentasse se esconder e se abstivesse de usar qualquer uma das artes demoníacas proibidas. Ele não seria capaz de limpar seu nome. Você está observando há tanto tempo. Acredito que é hora de você se mostrar. Depois de deixar a região onde Yeshua estava, Gu Shangji apareceu no topo de uma montanha isolada enquanto ele calmamente declarou. Então, esse tem sido seu objetivo o tempo todo. Wang Zijin então apareceu atrás dele com o rosto cheio de choque. Verdade seja dita, ela não foi muito longe, pois estava observando as ações de Gu Shangji no escuro, tentando descobrir qual era seu motivo oculto. Portanto, ela testemunhou como Gu Shangji extraiu certas palavras da boca de Yeshua, e essas palavras foram o suficiente para Yeshua assumir permanentemente a identidade do sucessor das artes demoníacas. Como tal, mesmo como uma transmigradora, Wang Zijin ficou terrivelmente perplexa. Os métodos de Gu Shangji excederam o que ela poderia imaginar. Este homem é muito mais perigoso do que o sucessor das artes demoníacas. Então, quais são seus planos, Santa Zijin? Naquele momento, Gu Shangji revelou um olhar contemplativo. Esperarei que o príncipe Yi se exponha e lide completamente com ele, mas temo que terei que entregar a tarefa a Jiang Shushu, Wang Zijin respondeu após um momento de reflexão. Para ser justa, a razão pela qual ela atacou Yeshua naquela época foi principalmente por causa da raiva. Em sua opinião,
em termos de derrotar o sucessor das artes demoníacas, Jiang Shushu seria mais proficiente. Mas Jiang Shushu foi até onde a Eternal Overcast está sozinha. Eu me pergunto como ela está agora. Devemos ir procurá-la. Ela pode estar enfrentando perigo enquanto falamos. Depois de pensar um pouco, ela perguntou preocupada, alheia ao relacionamento entre Gu Shangji e Jiang Shushu. Teoricamente, eles já deveriam ter se conhecido. Muitos acham que Jiang Shushu e Gu Shangji são bons amigos. Caso contrário, ela não o teria elogiado e promovido no mundo exterior. No entanto, sempre que eu mencionava o nome dele perto dela, ela sempre fazia uma cara fria, muito mais fria do que normalmente é. Oh, se for esse o caso, então não vou interferir. Ouvindo isso, Gu Shangji balançou a cabeça, como se tivesse outros assuntos para cuidar. Na verdade, ele encontrou uma série de abominações com talentos excepcionais, e sabendo que estavam todos no campo de batalha nublado eterno, ele pretendia aproveitar a oportunidade para ascender ao reino nobre e sagrado intermediário. Capítulo 257, Rei Atlante, Abominação do Clã Killing Dourado. Energia negra como o breu do Eternal Overcast flutuava no ar, fazendo com que todo o espaço parecesse um tanto sombrio. Perturbações de uma batalha entre espíritos Yin com olhos negros e jovens cultivadores podiam ser ouvidas de longe. Elas deixariam para trás consequências aterrorizantes, onde névoas negras giravam nos céus, afetando regiões de tremendas distâncias. Possuindo imenso poder de batalha, todos esses jovens prodígios mostraram movimentos poderosos. No entanto, nem seu oponente nem eles foram afetados por isso. Agora mesmo, no campo de batalha nublado eterno, tais cenas estavam por toda parte, pois a batalha irrompia constantemente. Essencialmente, inúmeros jovens cultivadores ficaram enlouquecidos pela reputação da Immortal Academy. Na verdade, até mesmo Gu Shangji e Wang Zijin, que eram amplamente reconhecidos como os mais fortes entre a geração mais jovem, precisavam ganhar seus lugares na academia matando criaturas Eternal Overcast. Assim, não havia atalhos ou depender de recomendações para entrar. Nesse cenário, todas as vidas eram iguais, e somente acumulando pontos alguém poderia entrar na Academia Imortal. Se for esse o caso, acho que é aqui que nos separamos por enquanto, irmão Gu. No topo de uma montanha completamente seca, onde havia pedras de formatos diferentes, uma dupla estava de pé lado a lado, parecendo um par de deuses. Vestida de azul claro, Wang Zijin descansou as mãos nas costas enquanto sorria. Sua aura era tão tranquila quanto um lago, impecável e perfeita. Mais importante, a energia ao redor de seu corpo carregava as essências do mundo, enquanto a energia celestial flutuava ao redor de seu corpo, como se ela pudesse voar para o céu a qualquer momento. Até Gu Shangji lutou contra o desejo de devorá-la, mas a energia celestial dentro dela parecia ter uma mente própria. Como tal, Gu Shangji imaginou que tinha algo a ver com sua trapaça, ou algo ligado à sua vida. Uma ideia que surgiu de como os métodos de Wang Zijin eram muito mais problemáticos do que os de monstruosidades antigas. Além disso, a existência dela não interromperia seus planos futuros. Além disso, Gu Shangji não achava que ele tinha enlouquecido. Wang Zijin tinha suas intenções com ele, mas o sentimento era apenas mútuo.
A mulher não apenas ansiava por seu corpo, mas também desejava superá-lo, e Gu Shangji estava bastante ansioso para ver quem superaria no final. Em resposta, ele respondeu sorrindo: o Eternal Overcast Battlefield não é tão grande. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente em breve. Quanto ao assunto anterior, sou muito grato. Se você não tivesse dado um passo para trás, eu teria ficado devastadoramente envergonhado. Sem saber se ele quis dizer o que disse ou se estava apenas dizendo isso por cortesia, Wang Zijin manteve o sorriso e sugeriu: se você deseja expressar sua gratidão, por que não se lembra de que me deve uma, para que possa retribuí-la no futuro? Com um sorriso sutil, Gu Shangji respondeu: muito bem. Então, vou me despedir. Quanto ao discurso de Gu Shangji e sua indiferença em relação a Jiang Shushu, Wang Zijin não o questionou sobre isso, embora estivesse curiosa para saber por que Jiang Shushu seria tão frio com Gu Shangji, e não era típico do Jiang Shushu que ela conhecia se comportar dessa maneira. Como uma companheira mulher, Wang Zijin possuía uma intuição inata para tais assuntos. Especialmente depois de sua experiência cruel em sua vida passada, ela podia sentir um rancor feminino dentro do assunto. Gu Shangji não era um homem que vacilaria por qualquer mulher, e seus gestos apaixonados eram meramente uma fachada para sua apatia profunda em seu coração. Mas é claro, ela não estava exatamente informada sobre o assunto entre ele e Jiang Shushu, bem como sobre o fato de que o sucessor do Palácio Mortal que estava caminhando pelo Reino Superior era apenas um impostor arranjado por Gu Shangji. Vejo você muito em breve, irmão Gu. Wang Zijin respondeu com um sorriso. Assentindo com a cabeça, Gu Shangji deu um passo à frente e seu corpo desapareceu enquanto ele instantaneamente apareceu em um ponto a quilômetros de distância. Sua velocidade era inigualável até mesmo por Wang Zijin. Aquele cara. Eu nunca consigo entendê-lo. Porque ele não gosta de mim. Eu não sou atraente o suficiente. Wang Zijin esfregou a têmpora. Tendo vivido duas vidas, ela finalmente sentiu emoções pela primeira vez, mas a atitude de Gu Shangji a deixou pensando que ele poderia não estar interessado em mulheres, como se tudo o que ele tivesse em mente fosse poder absoluto. No entanto, a julgar por seus numerosos gestos, esse pode não ser o caso, dado como ele facilmente despertou o carinho de Io. Ele é algum rei Atlante. Bem, tanto faz. Dói minha cabeça pensar nisso. Duvido que o coração do homem seja feito de aço. Com isso, Wang Zijin deixou o topo da montanha para onde ela começou sua jornada, as profundezas do campo de batalha nublado eterno, também onde Jiang Shushu parecia ter se aprisionado, e não havia como dizer em que situação ela estava agora. Mestre, nós conquistamos esta região. O resto das criaturas Eternal Overcast foram tratadas. A maioria delas estava em torno do reino parcialmente iluminado, e apenas algumas estavam no reino verdadeiramente iluminado. Por outro lado, depois de se separar de Wang Zijin, Gu Shangji foi procurar seus seguidores, que agora estavam relatando respeitosamente seus resultados ao entrarem no campo de batalha eterno nublado. Parece que onde estamos agora é meramente a região externa. Os verdadeiros homens fortes estão nas profundezas. Gu Shangji assentiu enquanto se virava para a região interna distante, mas nenhum ser jovem era visível. Afinal, dada sua reputação, exceto aqueles que ousavam desafiá-lo, ninguém ousava ficar mais tempo.
Enquanto isso, o resto de seus seguidores carregava os corpos das criaturas Eternal Overcast, e todos estavam esperando para deixar a área para converter esses corpos em pontos na Immortal Academy. Já que ganhar reputação na Immortal Academy exigia uma quantidade substancial de pontos, algumas criaturas no Partial League Tenedrelm estariam longe de ser o suficiente. Felizmente para eles, Gushangji não tinha intenção de tomar os pontos das mãos de seus seguidores, já que tudo o que ele tinha que fazer era avançar mais fundo no campo de batalha e matar uma criatura no reino quase sagrado. Essencialmente, a razão pela qual ele veio para o campo de batalha do Eterno Nublado não era para ganhar uma reputação na Academia Imortal. Então havia preparativos a serem feitos e vários assuntos a serem resolvidos, não lhe deixando tempo a perder matando criaturas insignificantes do Eterno Nublado. Quanto ao talismã de Jade que ele deu ao Angizijin, ele lançou uma marca nele. Como ela ainda não tinha notado, ele decidiu deixá-la explorar por si mesma antes de inventar maneiras de se infiltrar no lugar onde o Eternal Overcast estava para ver se ele poderia localizar o núcleo do Eternal Overcast. Pelo que ele sabia, a existência de Eternal Overcast era tudo graças à região central que o antecedeu. Após incontáveis anos, a erupção de Eternal Overcast afetou muitos mundos, e seu poder de engolfamento insondável deixou todos os seres aterrorizados. Dentro da região central estava a origem que criou o Eternal Overcast, que Gushangji planejava devorar com seu Grand Flask. No pior cenário, ele poderia recorrer aos seus maravilhosos Fatuns. Evidentemente, Gushangji veio totalmente preparado para a conquista do Eternal Overcast. Além disso, a energia nas profundezas de sua terra era extremamente densa, e nenhum ser vivo comum seria capaz de habitar ali, pois logo seria engolido pela forte energia Yin. A área do campo de batalha eterno nublado para Gushangji era vasta, mas a zona que Ihan conquistou era muito pequena em comparação. Assim, Gushangji ponderou um pouco e decidiu manter a massa sob controle, após o que ele instruiu. Muito bem, mas esses pontos estão longe de ser suficientes. Aqui, este é meu símbolo de mandamento. Se alguém ousar desafiar, use-o para entrar em contato comigo. Eu irei embora por algum tempo. Tendo dito isso, ele jogou o símbolo de mandamento para Ihan. Devido à sua identidade única, muitos espectadores estavam assistindo à troca, e seria penoso se ele desejasse fazer certos movimentos agora. Portanto, ele decidiu se livrar da situação deixando o Eternal Overcast Battlefield como uma desculpa para diminuir a atenção sobre ele, ou ele acabaria se encontrando acorrentado por problemas. Vendo isso, o resto dos seguidores ficaram com inveja ao perceberem que Ihan conquistou o respeito de Gushangji, já que ele recebeu o símbolo do mandamento, enquanto eles não tiveram a honra de recebê-lo. Então, Ihan ficou animado, recebendo respeitosamente o símbolo do mandamento enquanto respondia apressadamente: "Fique tranquilo, mestre. Cumprirei a missão que você delegou." Gushangji assentiu. "Eu acredito em você." Consequentemente, seu corpo desapareceu instantaneamente quando ele saiu. Eu me pergunto qual é a razão pela qual o mestre deixou o campo de batalha nublado eterno. Algo enorme aconteceu lá fora. Depois que Gushangji saiu, uma donzela pródiga arrojada perguntou curiosamente. Não faço ideia, mas não devemos questionar as ações do mestre. Vamos acabar logo com isso. Com sua influência,
nenhuma criatura eternal Overcast ousaria se opor a nós. Esta é nossa chance de entrar na Immortal Academy. Outros seguidores balançaram a cabeça, sem ousar questionar o propósito de Gu Shangji. Em seguida, muitos seres jovens notaram a aparição de Gu Shangji na entrada do campo de batalha eterno nublado, como se ele tivesse deixado o campo de batalha para o mundo exterior. A notícia causou um tumulto, pois envolvia Gu Shangji, o cultivador mais dominador da geração mais jovem. Até mesmo Yeshua, o herdeiro do Imperador do Céu, provou ser significativamente inferior a ele. Então, muitos ficaram aliviados ao ver que Gu Shangji se retirou do Eternal Overcast Battlefield. No entanto, o campo de batalha era imensamente vasto, enquanto a região que Gu Shangji conquistou ocupava apenas uma pequena parte dele. E assim, as notícias sobre Gu Shangji se espalharam por uma pequena região, mas a comoção que causou foi enorme. Yiyu, Elangtian e Wang Zijin, que também ouviram sobre as notícias, tinham sentimentos e opiniões diferentes sobre isso. Jovem mestre, chegaremos às profundezas do campo de batalha eterno nublado conforme avançamos um pouco mais. Existem inúmeras criaturas eternas nubladas no reino do Rei Iluminado. Se prosseguirmos ainda mais, podemos encontrar criaturas no reino quase sagrado e até mesmo no reino sagrado. No entanto, a energia aí nas profundezas é muito espessa. Temo que nossos homens não consigam resistir a ela. Em frente a um lago que secou há muito tempo, um grupo de pessoas se aproximava em suas vigorosas feras selvagens que se assemelhavam a veados davinos, peixes e quirins. Todos eles tinham uma aura assustadora enquanto névoas flutuavam ao redor de seus membros, fazendo-os parecer míticos e assustadores. Naquele instante, um jovem com um chifre de rinoceronte estava falando. Ele também era um jovem prodígio no reino verdadeiro iluminado. Não é problema. Metade de vocês me segue enquanto a outra metade fica de guarda aqui. Não deixem mais ninguém passar. Mal tínhamos criaturas eternal overcast o suficiente para matar, e poderíamos economizar alguns problemas se encontrássemos uma do quase Sacred Realm. Dizem que Gu Shangji deixou o Eternal Overcast Battlefield, então agora é nossa chance de acumular pontos para subjugá-lo. Vamos mostrar a ele que não é tarefa fácil ser o melhor entre a geração mais jovem. O jovem mestre era um jovem musculoso e deslumbrante, que usava um manto dourado. Seu cabelo dourado brilhava ofuscantemente como o sol e ouro líquido, enquanto seus olhos brilhavam, parecendo dois sóis em miniatura. Havia também dois chifres dourados no topo de sua cabeça que estavam secados por energia mágica. No entanto, ele não era de uma raça dragão, mas de uma raça Qilin, a rara raça Qilin dourada. Qilin Ziai, uma abominação antiga que viveu até agora, havia alcançado o reino quase sagrado. Seu pai, o imperador demoníaco Qilin, já foi um dominador no mundo demoníaco, pois sua força era incomparável. Embora ele nunca tenha conquistado o mundo demoníaco inteiro, sua presença instilou medo em muitas raças imortais antigas. Eventualmente, Qilin Ziai sucedeu o terror de seu pai, e apesar de estar apenas na casa dos 20, ele atingiu força equivalente à de seu pai. Mesmo sem ser selado, sua força excedeu a de seus pares. Além disso, Golden Qilins possuíam um talento único que poderia ajudá-los a prevenir desastres, e de certos aspectos, eles poderiam até mesmo prever o futuro.
Embora vários seres formidáveis, ao atingir um certo nível, pudessem vislumbrar o futuro através do rio do tempo, a desvantagem acabaria por alcançá-los. No entanto, Golden Killings nunca encontrariam tal situação. Em outras palavras, os deuses os favoreciam dessa maneira específica. Após as palavras de Tilin Ziai, seus seguidores assentirão. A maioria deles escolheu segui-lo, enquanto o resto, que estava ciente de seus próprios limites, ficou para trás. Quem está aí? De repente, o rosto de Tilin Ziai mudou quando raios da Vinous tão afiados quanto uma lâmina foram disparados de seus olhos. Ele se virou para o céu com um olhar rígido enquanto sentia uma aura perigosa o cercando. Era seu instinto talentoso, outro talento do clã Kilin Dourado. Então, ele pôde sentir sua testa formigando como se tivesse sido perfurada por uma agulha. Era como se sua cabeça estivesse prestes a implodir. O perigo diante dele estava fora de sua imaginação. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o jovem mestre? Os seguidores de Tilin Ziai mal perceberam, pois ficaram todos atordoados, virando-se perplexos, apenas para não ver nada além do céu claro e sombrio. Tenha cuidado! Ameaça à frente! Tilin Ziai advertiu severamente. Instantaneamente, ele lançou uma grande projeção astral atrás de si. Uma aura alarmante que continha luzes condensadas de 1 milhão de estrelas foi conjurada. Era uma Sacred Grade Weapon que foi forjada com estrelas resistentes por meio de grandes poderes mágicos. Naquele instante, ela estava girando enquanto emitia estrondos trovejantes. Assim que as estrelas ocorreram, elas foram cristalizadas e cercadas com Mist of Chaos enquanto vastas runas se entrelaçavam no alto do céu. A velocidade de reação de Tilin Ziai foi incrivelmente rápida e, depois de lançar a projeção astral, ele se sentiu muito mais seguro. Depois disso ele deu um suspiro de alívio antes de encarar o céu com um olhar gelado. Já que você está aqui, por que não aparece? Ele então gritou. Ao ouvir isso, seus seguidores rapidamente ficaram em guarda, conjurando diferentes tipos de armas e conjuntos. Hehe. Sua velocidade de reação é louvável, mas nosso mestre ordenou a captura de sua fonte. Nenhum de vocês sairá vivo. Após um sorriso de arrepiar, 3 figuras aterrorizantes apareceram no alto do céu. Todos estavam vestindo túnicas pretas e seus rostos eram invisíveis, pois estavam cobertos de névoa, apenas seus olhos vermelhos cruéis, cheios de frieza, insanidade e sede de sangue, podiam ser vistos. Sua força causou medo nos corações daqueles abaixo deles, que então tremerão em choque. 3 No reino do Senhor Sagrado. Então, o céu tremeu, quase quebrando os princípios do mundo. Até mesmo a Eternal Overcast aura próxima começou a ficar mais densa. Jovem mestre. Que quem nós chatearmos? Impossível. 3 No reino do Senhor Sagrado, um dos seguidores de Tilin Ziai, que estava obviamente perplexo enquanto seus rostos empalideciam. Um Lorde Sagrado já era percebido como invencível, quanto mais 3. O sucessor das artes demoníacas te enviou. Não guardamos rancor um do outro. Porque ele está me mirando. Naquele momento, o rosto de Tilin Ziai ficou ainda mais tenso e um tanto pálido, revelando traços de angústia e insegurança. No entanto, comparado ao resto,
ele estava claramente mais composto. Consequentemente, runas surgiram lentamente de seus olhos dourados antes de se transformarem em poder aterrorizante enquanto ele desejava investigar o passado dos três. A julgar por suas palavras, ele já conseguia descobrir de onde elas vinham. Afinal, além do sucessor das artes demoníacas, ninguém jamais tentaria tomar a fonte de outro. No entanto, Qilin Ziai não conseguia imaginar quem seria tão ousado a ponto de enviar 3 pessoas no reino do Senhor Sagrado para assassiná-lo em tal momento. Como seres inigualáveis, um reino abaixo do reino do Rei Sagrado, e 3 deles aparecerão de uma vez. Para qualquer cultivador da geração mais jovem, o resultado seria apenas a morte. Como tal, uma intensa inquietação surgiu no coração de Qilin Ziai. Você não é tolo, afinal. No entanto, ninguém viria para resgatá-lo, então entregue sua fonte e podemos deixar seu corpo intacto. Nosso mestre está muito interessado em sua fonte. Bem alto no céu, um dos lordes sagrados riu. Imensa frieza e crueldade encheram seus olhos enquanto olhava para aqueles abaixo. Asterisco Zul, asterisco. Enquanto falava, ele puxou suas mãos e uma palma gigante negra cercada por runas cintilantes cobriu o céu, deixando a escuridão para engolir a terra como se um continente inteiro estivesse despencando em direção a esses jovens. Sob o poder de alguém no reino do Senhor Sagrado, qualquer resistência pareceria muito insignificante. Enquanto isso, os outros 2 não participaram do combate, pois estavam observando aqueles que tentavam escapar. Asterisco Fam, asterisco. Em um instante, a palma gigante negra pousou e uma série de resmungos foram ouvidos, seguidos pelos gritos agonizantes dos seguidores de Qilin Ziai. Apesar de possuírem puldarussas armas proibidas de proteção, eles falharam em se defender, pois foram transformados em poças de sangue, enquanto seus espíritos primordiais e armas foram esmagados em pó. Socorro, jovem mestre! Não queremos morrer. Os que sobreviveram ficaram arrasados, gritando com Qilin Ziai enquanto seus rostos empalideciam. Fique parado e você pode morrer rapidamente. Em meio à escuridão, uma risada sinistra foi ouvida, como se um ser divino estivesse prestes a massacrar um exército de formigas. Pare com isso. Você não teme vingança da força nas minhas costas. A carranca hedionda de Qilin Ziai era extremamente hedionda. Ele então acionou a projeção astral atrás dele. Quando as estrelas começaram a girar, uma força divina assustadora estava prestes a jorrar. Infelizmente, ele estava apenas no reino quase sagrado, enquanto seu oponente estava no reino do Senhor Sagrado. A disparidade em suas forças era insondável. Com um movimento de mão, o especialista do reino do Senhor Sagrado mostrou o poder que apenas seu nível de cultivo poderia exibir. Destruindo o espaço enquanto fendas aterrorizantes surgem, fazendo com que as estrelas que foram engolidas sejam instantaneamente desintegradas. Medo. Por quê? Todos vocês morrerão aqui, e ninguém saberá quem são os assassinos. O especialista do reino do Lorde Sagrado então riu com uma atitude indiferente, como se pretendesse aniquilar todos eles de uma vez.